Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está no ar mais um programa Conexão. Bom dia você que está finalizando seu almoço, ou você que está trabalhando, ou ainda você que está percorrendo a região serrana capixaba, seja pela BR-262, seja pelas nossas rodovias. Seja bem-vindo ao programa Conexão. E hoje vamos falar sobre o uso de anabolizantes e o efeito na saúde do corpo. O uso de anabolizantes vem se tornando a cada dia um hábito comum, principalmente pelas pessoas que praticam esportes, para aumentar a competitividade, ajudar na cura de lesões ou simplesmente por questões estéticas. Porém, o consumo excessivo desse tipo de produto é muito perigoso e pode causar danos irreparáveis ao corpo humano. Os esteroides androgênicos anabólicos, mais conhecidos como anabolizantes, são um produto derivado principalmente da testosterona, hormônio responsável por muitas características que diferem homem e mulher. Eles atuam no crescimento celular e em tecidos do corpo, como o ósseo e o muscular. Para falar mais sobre o assunto, recebemos hoje Hugo Falqueto Soares. Hugo é graduando em Medicina e mestrando em Ciências Biomédicas e graduado em Educação Física. Hugo também é personal trainer e consultor esportivo. Além disso, nosso convidado tem se dedicado a pesquisas na área de saúde e tem publicações sobre anabolizantes em periódicos científicos e internacionais. Hugo, seja bem-vindo ao programa Conexão. Muito obrigado, agradeço a toda a equipe da Rádio FMZ pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre um tema que eu acho de extrema relevância. Agradeço ao Edésio mais uma vez pelo convite e saúdo todos os ouvintes da Rádio FMZ. Nós que agradecemos sua participação aqui no Conexão, Hugo, e antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre o uso de anabolizantes e o efeito na saúde do corpo. Nosso convidado é Hugo Falqueto Soares, que é graduando em Medicina e mestrando em Ciências Biomédicas. Hugo também é graduado em Educação Física, personal trainer e consultor esportivo. Além disso, nosso convidado tem se dedicado a pesquisas na área da saúde e tem publicações sobre anabolizantes em periódicos científicos e internacionais. Hugo, vamos começar por uma pergunta bem básica, mas que serve de início para a nossa conversa. O que são os anabolizantes e qual é o seu histórico de uso? É muito interessante essa pergunta. A gente precisa estabelecer uma definição importante da nomenclatura dessas drogas, tá? Esteroides androgênicos anabólicos ou esteroides anabólicos androgênicos. Quando eu me refiro a esteroides, eu estou me referindo à estrutura organizacional química dessa molécula, que é em forma de esteroides, cadeias de carbonos, cadeias fechadas de carbonos. E quando eu me refiro a anabólicos, eu estou me referindo à caracterização anabólica dessa droga, a propriedade que ela tem de proporcionar anabolismo, crescimento celular, e androgênico se refere à propriedade que a droga tem de proporcionar ou induzir caracterização masculina, como por exemplo crescimento de pelos faciais, crescimento de pelos pelo corpo. Então, esteroides anabólicos androgênicos são um grupo de drogas que foram historicamente derivadas da testosterona, que é um hormônio produzido pelo nosso corpo de uma forma natural, tanto em homens quanto em mulheres. Homens produzem aproximadamente 30 a 20 vezes mais do que as mulheres, mas ambos os sexos produzem essa droga e historicamente foram se criando novas drogas derivadas dessa testosterona que receberam diversas nomenclaturas
ao longo da história. Hoje a gente tem drogas que é popularmente conhecida pelas pessoas da área, até pessoas recreativas, por exemplo, oxandrolona, estanozolol, nandrolona, oximetolona, que tem nome comercial Hemogenin. Todas essas drogas foram derivadas da testosterona, mas elas tiveram algumas modificações ao longo da história na sua formulação química, e isso confere alguma propriedade um pouco diferente. E em termos históricos, essas drogas elas foram inicialmente desenvolvidas no início do século XX, a partir da testosterona mesmo. Essa testosterona foi sintetizada, e a partir disso a gente conseguiu trazer outras formulações farmacológicas dessas drogas ao longo da história, e ela teve o uso, de certa forma, aumentado no contexto de pós-guerra mundial no cenário esportivo, na qual os atletas começaram a utilizar as drogas para melhorar a performance esportiva. Então a gente já tem a fama desde lá de década de 50, 60, 70 de que essa droga ela melhora a performance esportiva, e por isso a gente tem um uso muito amplo e uso até um pouco ilegal dessa droga nesse cenário até hoje. Essa droga ela é proibida pelas agências antidoping internacionais, porém os atletas ainda a utilizam no intuito de melhorar a performance esportiva. E Hugo, geralmente o uso de anabolizantes também está relacionado ao objetivo de ganho de massa muscular. Essas substâncias atendem a esse objetivo? Isso, essa substância de fato ela faz aumentar a massa muscular. A gente já tem muita evidência de que ela consegue aumentar a massa muscular. Se você utilizar a droga sem fazer exercício algum, utilizar ela estando sentado no sofá, eu ganho massa muscular. A gente até demonstrou isso na nossa publicação recente. Você consegue ganhar massa muscular, porém o ganho de massa muscular, em grande parte das vezes, não é uma finalidade clínica da área médica. Os grandes consensos hoje, eles deploram, de certa forma, o uso da droga no intuito de ganhar massa muscular por finalidade estética. Então, muitas pessoas consideram uma atitude antiética utilizar a droga para finalidade estética, uma vez que eu não consigo garantir o risco e a segurança dessa droga a longo prazo. E quando eu penso em uma pessoa que talvez necessitaria de utilizar a droga, como um indivíduo que ele está debilitado, uma pessoa mais idosa, eu consigo talvez induzir a um pensamento de que a droga poderia ser benéfica a esse indivíduo, uma vez que esse indivíduo está perdendo massa muscular e ele precisa ganhar massa muscular. Porém, há diversas outras variáveis que vão ser importantes também a esse indivíduo, como aumentar a força muscular, aumentar a função física, que muitas vezes eu consigo obter por outras estratégias, como o exercício físico, e lançar a mão da utilização, lançar a mão de evitar a utilização da droga para simplesmente aumentar a massa muscular desse indivíduo. Muitas vezes eu posso aumentar a massa muscular, mas ele não ter melhora na função física, não ter melhora no desempenho que aquele indivíduo com acometimento clínico deveria ter. Isso já foi demonstrado em muitos estudos que a gente tem conduzido. Então, hoje a gente tem um certo receio de utilizar a droga simplesmente pelo fato de aumentar a massa muscular, uma vez que ela é altamente eficaz em aumentar a massa muscular, uma das drogas que mais aumentam a massa muscular que a gente já tem disponível aí, tanto na indústria farmacológica quanto no uso clínico da droga. Certo, Hugo. E quais são os riscos que os anabolizantes trazem para a saúde? Quais as principais consequências do uso dessa substância a médio e longo prazo? Essa é uma pergunta muito importante. A gente normalmente, quando a gente fala em esteroide anabolizante, a gente já associa a droga a efeitos deletérios que ela pode trazer à saúde. Qualquer pessoa que fala em esteroide anabolizante ou fala em bomba, que é um termo mais coloquial, utilizando no cotidiano, a gente já vai assimilar a droga a efeito adverso, e pelo fato de realmente ela proporcionar efeito adverso. Muitas pessoas afirmam que não, que ela pode ser segura e tal, porém até hoje, 2021, novembro de 2021, a gente não tem nenhum estudo, ensaio clínico a longo prazo
que demonstra, de certa forma, a segurança dessa droga a longo prazo. Apesar de você ter inúmeros profissionais que prescrevem, que garantem a segurança, a gente não tem a segurança dessa droga a longo prazo. E diversos estudos observacionais demonstraram que atletas podem apresentar risco, alteração em perfil lipídico, como, por exemplo, aumentar colesterol, aumentar a viscosidade do sangue, tornar esse sangue mais grosso. Isso pode trazer alguns riscos à saúde desse indivíduo. E mais recentemente a gente tem algumas publicações que foram realizadas nos Estados Unidos num ensaio clínico que chama T-Trial, T de testosterona, ensaio clínico. Esse estudo demonstrou que aqueles homens que utilizam a droga, eles apresentaram uma tendência de ter uma formação de placa arterial maior do que aqueles indivíduos que utilizaram o placebo. E esse estudo ele soou como um alarme para a comunidade médica, uma vez que eu estou tendo maior formação de placa nas artérias, eu tenho um favorecimento à obstrução dessa artéria. Se isso está no coração, eu posso, por exemplo, ter um infarto. Se isso está no cérebro, eu posso ter um AVC. E essa é uma complicação que pode surgir do uso a longo prazo da droga e a gente não sabe. Então, a gente tem que ter um critério, tem que ter um pouco de pé no chão na utilização da droga, porque a longo prazo ela pode trazer o risco. Imagina você utilizar num indivíduo de 40, 50 anos, daqui 10 anos esse indivíduo tem um AVC, ele fica sequelado em consequência de um risco que você está proporcionando a ele hoje. A gente não sabe disso e a gente precisa de novos estudos que trazem a segurança dessas drogas. Eu costumo falar, ser um pouco até provocativo em relação a isso. Em 96 foi publicado um dos principais ensaios clínicos com testosterona em homens por um autor que ele chama Shelandé Bazin. Esse autor ele publica até hoje. Hoje a gente está em 2021, ele começou a publicar na década de 90, até hoje ele publica, ele tem um histórico de 30 anos publicando. Esses grandes pesquisadores eles são financiados por indústrias farmacêuticas e eles estão no cerne ali da evidência científica, eles estão no cerne ali do conhecimento sobre a droga, e até hoje essas pessoas publicam ainda e eles têm dúvida em relação à segurança a longo prazo. Os grandes pesquisadores no mundo têm dúvida, porém quando a gente vai ali analisando profissionais que estão lidando com a droga ou então que estão passando a informação por meio de mídias sociais, a gente observa uma certa segurança em relação a informação que esses profissionais proporcionam da segurança da droga a longo prazo. Então, e muitas vezes isso fica em dissonância com o que é produzido na comunidade acadêmica. Cada vez mais o que é produzido na academia, centro de pesquisa e universidade está em dissonância do que é produzido, do conhecimento que é disseminado em redes sociais. Então a gente tem que ter um certo pé atrás. Os grandes pesquisadores no mundo hoje têm dúvida. Então quando a gente vê uma pessoa que tem extrema certeza da segurança, a gente tem que ter um pouco de pé atrás, porque muitas vezes os profissionais eles podem estar enviesados. O profissional presta serviço, o profissional pode ter estudos limitados daquele conhecimento, e muitas vezes a gente tem que ter um certo receio em relação ao que é afirmado por essas pessoas, mas a gente não consegue garantir segurança a longo prazo dessas drogas por meio de evidência científica de alta qualidade. Certo, Hugo. Antes de continuarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre o uso de anabolizantes e efeitos na saúde do corpo. Nosso convidado é Hugo Falqueto Soares. Hugo, quando o uso de anabolizantes é indicado para o homem e para a mulher? Essa pergunta ela é de extrema importância, porque eu costumo falar que na grande maioria das vezes, quem precisa de utilizar a droga não está utilizando e quem não precisa está utilizando. 90% hoje do mercado financeiro da droga é direcionado ao uso irrestrito, ao uso que não tem finalidade clínica. Somente 10% desse mercado está sendo direcionado
as pessoas que realmente precisam. Quando a gente fala em homens, tá? Há uma entidade clínica, uma condição clínica chamada hipogonadismo, que ela pode ser patológica ou funcional, tá? Há uma certa diferença em relação a isso, mas são homens que na sua média idade, na idade um pouco mais avançada, tiveram reduções consideráveis da concentração sanguínea de testosterona e, em consequência disso, eles são sintomáticos, ou seja, eles apresentam sintomas devido à redução da testosterona. E os principais sintomas são da função de aparato sexual. Esses indivíduos eles vão ter redução da libido, eles têm redução do funcionamento erétil peniano, eles têm dificuldade de ter ereção peniana, eles têm dificuldade de permanecer com uma ereção peniana para ter um ato sexual satisfatório. Isso é comum, tá? E esses indivíduos, atrelado a isso, eles vão ter sintomas menores, que são sintomas como, por exemplo, fadiga crônica, ele sente cansaço excessivo, ele sente uma redução do humor, ele pode ficar um pouco até deprimido. Na psiquiatria a gente tem um termo que a gente chama de distimia, que é uma depressão mais branda, mas porém ela é mais crônica. Isso é comum e pode ocorrer em aproximadamente 10 a 15% de homens de meia idade. O diagnóstico é um pouco difícil porque você precisa, de certa forma, dar uma alfinetada, você precisa questionar essa pessoa em relação a essas funções, e muitas vezes é um assunto que ele é um pouco asperoso para um homem chegar a afirmar até você que ele está tendo dificuldade em relação à questão sexual e tal, mas a indicação de testosterona é para o hipogonadismo, para esses homens. Então, homens que apresentam sintomas e homens que tenha associado aos sintomas reduções da concentração de testosterona. Quando faz a reposição de testosterona nesses homens, eles vão ter uma melhora considerável da libido e da função sexual, e vão ter melhoras também em questão de humor, em questão de qualidade de vida. E isso é o que é preconizado pelas diretrizes, como por exemplo a Sociedade Europeia de Endocrinologia, o ACP, que é o Colégio Americano de Médicos, também traz essa recomendação. As grandes diretrizes de endocrinologia trazem essa recomendação. Você não repõe a testosterona simplesmente pelo fato do indivíduo ter baixa testosterona. Você não tem a indicação clínica de ficar fazendo dosando testosterona em todo mundo e repondo testosterona em todos os indivíduos que apresentam reduções. Muitos indivíduos que apresentam redução da testosterona, eles são assintomáticos, eles não têm absolutamente nada e eles vão viver dessa forma. Somente se ele for sintomático eu vou repor testosterona. E eles têm inúmeros benefícios. E anteriormente a gente falou que a testosterona pode aumentar o risco cardiovascular. Porém, nesses homens com hipogonadismo, eles apresentam risco cardiovascular já elevado. E quando eu reponho a testosterona, eu não aumento mais esse risco. A gente já tem estudos que demonstram segurança para esses indivíduos. Quando você fazia uma associação bem simplória para a gente entender, quando um homem ele já está tendo dificuldade de ter uma ereção peniana, ele já tem alteração no funcionamento vascular ali. O ato de ter uma ereção peniana ele é totalmente uma função vascular. Eu tenho que irrigar aquele pênis com sangue para ele ter a ereção. Se o homem está tendo dificuldade, ele está tendo alteração na fisiologia vascular dele. E não só ali na região do pênis, mas também em região do coração, em região do cérebro. Então ele tem mais risco cardiovascular. Quando a gente faz a reposição, a gente não aumenta esse risco, porém ele vai ter uma melhora muito considerável nesses aspectos. Então imagina geralmente é aquele homem em meia idade, que ele é um pouco obeso, ele tem uma concentração de gordura na região abdominal maior, ele perdeu um pouco de massa muscular, ele está perdendo massa muscular, você vê que ele está tendo ali já uma redução de humor.
e você observa ali os familiares, principalmente a mulher desse indivíduo, vai ver que ele já teve alteração ali na função sexual. Esse indivíduo provavelmente ele tem um hipogonadismo. Quando você dosa a testosterona, ela está baixa, você fecha o critério e tem a indicação de repor testosterona. E ali você pode repor a testosterona por meio de um gel, na qual ele vai utilizar o gel de testosterona diariamente, ou então pode repor através dos ésteres de testosterona, que são injeções. Podem ser injeções semanais, injeções trimestrais, depende da droga que você está utilizando. E eles melhoram muito esses aspectos desses sintomas. Em relação às mulheres, a indicação clínica ela é bem restrita. Hoje tá uma moda de mulheres utilizando testosterona. Mulheres não utilizam testosterona simplesmente pelo fato de terem baixa testosterona. Não é essa a indicação. E dentro dos consensos clínicos, há uma disfunção que chama disfunção ou desordem do desejo de hipoatividade sexual. Essa é uma definição que está, por exemplo, no consenso de endocrinologia internacional, na qual mulheres ali de meia idade ou idade um pouco mais avançada, aquele período ali de menopausa, que é um período esquisito para todas as mulheres, que ela fica naquele negócio vai e vem, que começa a ter um monte de alteração hormonal, pode ocorrer isso. Mulheres perdem um pouco o desejo sexual, elas perdem a libido e atrelado a isso, elas têm alterações ali no funcionamento, na fisiologia do aparato sexual. Então ela perde sensibilidade vaginal durante o ato sexual, ela perde capacidade de ter lubrificação durante o ato sexual. E o ato sexual deixa de ser um pouco prazeroso a essa mulher e ela vai lançando mão disso. E muitas pessoas entendem, tá? Muitas mulheres entendem que isso é normal, que isso é da idade, mas de certa forma não precisa ser normal. Essas mulheres com desordem ou transtorno do desejo de hipoatividade sexual, quando elas atendem aos critérios clínicos, elas têm indicação de utilizar testosterona, elas vão utilizar uma dose bem baixa, principalmente através de um gel transdérmico de testosterona, e elas vão ter uma melhora considerável nos sintomas. Melhora ali da libido, do desejo, melhora ali da função vaginal, lubrifica mais, ela fica mais suscetível a ter prazer durante um ato sexual. E quando você utiliza nas mulheres, elas têm uma melhora considerável ali disso, mas isso é algo muito subdiagnosticado ainda no contexto clínico. Poucas mulheres utilizam testosterona para essa finalidade, 99,9% estão utilizando para outra finalidade que não é reportada pelos consensos. Por exemplo, muitas mulheres utilizam oxandrolona, que é um esteroide anabólico que ela tem menos propriedade androgênica de caracterização masculina, por isso as mulheres utilizam mais, porém não tem essa finalidade. A gente não tem nenhum ensaio clínico publicado até hoje com mulheres de 20, 30 anos utilizando oxandrolona. E elas ainda utilizam isso sem ter um ensaio clínico trazendo benefício, mostrando que pode ter risco, porque pode ter risco. Então a gente tem um problema muito grande de uso de esteroide por mulheres, uma vez que a indicação ela é bem restrita de acordo com os consensos clínicos. Então, Hugo, diante de tudo isso, o que pode substituir o uso de anabolizantes para alcançar bons resultados e para as pessoas atingirem os objetivos que elas querem? Essa é uma pergunta muito interessante porque eu costumo dar um exemplo que tem um fisiculturista na década de 90 que ele chamava Dorian Yates. Ele é vivo até hoje e ele ganhou por inúmeras vezes o Mr. Olympia, que é a principal competição de fisiculturismo que a gente tem no momento. E ele mudou um pouco o patamar do fisiculturismo, porque até então o fisiculturista ele era visto como aquele cara que tinha um corpo bastante geométrico, ombros largos, cinturas finas, e esse cara ele veio muito grande, ele veio muito volumoso, com muito músculo, e ele acabou ganhando 6 vezes a competição. E ele mudou um pouco o patamar do fisiculturismo para ser aquele cara que é muito musculoso. Você olhava ele, via que ele tinha muito músculo, ele era muito denso, ele era muito grande. E como você
busca a etimologia da palavra fisiculturismo, ela vem de físico, que é dar forma, e de culturismo, que é cultivar. Então aquele cara, ele cultivou algo. A longo prazo ele treinou, ele foi cultivando aquele físico dele de uma forma árdua. Muitas vezes as pessoas querem saber o que o Dorian Yates tomava, mas elas não querem ter o estilo de vida e não querem se dedicar como ele se dedicou. Isso ocorre diariamente. Você vê as pessoas buscando a droga que ele utiliza, mas não buscam a forma como que ele treina, a forma como que ele lida a vida. Óbvio que ele utilizou esteroide anabolizante. Todos os indivíduos fisiculturistas de alto desempenho, eles utilizam essa droga, porém as pessoas não têm a menor ideia de como que é a rotina de treino de um indivíduo profissional. E elas são pessoas recreativas que estão buscando utilizar a droga. Eu acho que as pessoas precisam de criar um amadurecimento grande em relação ao que é treinamento físico, ao que é nutrição. Chega um indivíduo de 18 anos até você que ele quer utilizar a droga. Pera lá, você vai utilizar a droga com qual dinheiro? Você vai comprar isso com o quê? Porque é caro. Qual que é a sua perspectiva para daqui 5, 10 anos? Você está estudando, você quer trabalhar, você vai fazer o quê? Você está treinando, você se alimenta de forma adequada? Se ele não sabe responder nenhuma pergunta dessa, esse indivíduo ele não tem maturidade nenhuma para utilizar uma droga, porque ele vai ter que assumir as consequências a longo prazo que nem o médico dele consegue assumir, porque não tem evidência em relação a isso. A pessoa precisa saber estabelecer o que é um treino correto, treinar de uma forma adequada, ganhar maturidade de treinamento, tá? Eu estudo treinamento há muito tempo e até hoje eu tenho dúvidas sobre como que esse negócio funciona direito, eu tenho dúvidas de como que o anabolizante funciona direito, mas as pessoas precisam entender como que se treina de uma forma adequada, como que se alimenta de uma forma adequada para ela ganhar maturidade e ela definir se a droga vai ser segura ou não a ela. O médico não consegue garantir segurança e a pessoa também não, mas ela vai ter que assumir o risco se ela quer utilizar. Mas o médico não pode ficar prescrevendo isso de uma forma irrestrita, garantindo segurança, porque não tem como garantir. Por outro lado, as pessoas também têm que ter um pouco o pé no chão e entender que muitos dos resultados são passageiros. Se você ver todos os fisiculturistas da década de 70, 80, 90, como que eles estão hoje, eles são indivíduos normais hoje. Se você olha ele na rua, você nunca vai falar que... Se você olhar o Dorian Yates na rua, você nunca vai falar que ele foi um fisiculturista um dia, porque ele é um homem normal. Então tudo é passageiro, e as pessoas precisam entender isso. Porém, muitas vezes o risco às vezes não pode ser passageiro. Um risco pode perdurar, as pessoas podem ter sequelas, porque inúmeras pessoas já tiveram sequelas devido ao uso. Isso é relatado na literatura. Então as pessoas precisam buscar outras alternativas, entender o que é o treinamento, entender o que é a nutrição, fazer isso de forma adequada e a última etapa é a esteroide anabolizante, se ela assume o risco e ela quer utilizar. Ótimo, Hugo, nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre o uso de anabolizantes e seus efeitos na saúde do corpo. Nosso convidado para essa conversa é Hugo Falqueto Soares. Hugo, é muito comum quando a pessoa inicia uma atividade física, quando ela inicia uma rotina de treinos, ela se perguntar ou mesmo perguntar ao seu personal ou aos seus amigos: o que eu devo tomar? Hugo, o que essa pessoa que está iniciando a atividade física deve tomar? Isso é muito interessante, porque quando elas fazem essa pergunta, ela já tem um certo enviesamento a você falar que ela pode utilizar uma droga. Porém, há inúmeras outras alternativas nutricionais e de suplemento que essa pessoa pode utilizar inicialmente que vai trazer benefício a ela. Quando ela vai ao nutricionista, muitas vezes esse nutricionista vê que ela não tem uma dieta adequada de proteína, que ela não se alimenta de uma forma adequada, ela não tem uma rotina adequada de nutrição. Ela pode, por exemplo, utilizar alguns suplementos que apresentam evidência, como creatina, que tem estudos que mostram segurança e que é uma droga que funciona bem. Então ela tem que
traçar esse caminho mais, vamos se dizer, entre aspas, alternativos, porém mais seguro. E entender que ela está começando a rotina de treinamento agora, que ela é iniciante, que ela demora muito a lapidar a performance esportiva para ela chegar a alcançar o longo prazo. E todo mundo tem que fazer uma reflexão. Eu estudo treinamento, eu treino, mas eu sei que eu não vou chegar, que nunca eu vou ser um fisiculturista, que eu nunca vou ser um cara extremamente musculoso, porque eu conheço a minha limitação de ter uma genética que não favorece tanto e ter a limitação de reconhecer que a minha rotina não permite isso, porque eu tenho outras atividades e também eu não vou abrir mão de outras coisas para ter uma carreira dedicada a só treinar. Então eu tomo uma cerveja fim de semana, eu como qualquer besteira fim de semana ou no meio de semana às vezes. A gente tem que responsabilizar, a gente tem que abrir a nossa cabeça, ter o pé no chão e reconhecer que a gente não vai ter aquele corpo escultural que muitas vezes a gente vê na rede social, a gente vê no Instagram. Isso não é demérito nenhum, a gente reconhecer a gente pelo nosso corpo. A gente tem que buscar saúde, óbvio que a gente vai se exercitar, a gente vai buscar ter um corpo relativamente bacana para a saúde, mas a gente não pode a todo custo buscar ser aquele cara que está no alto patamar do treinamento esportivo, sendo que a gente não treina como ele. Ótimo, Hugo, já estamos caminhando para o final da nossa conversa, mas antes disso eu gostaria de te perguntar: quais são as perspectivas da comunidade científica, da comunidade médica, das pesquisas futuras sobre os anabolizantes? O que está sendo estudado? O que pode vir a nos ser informado aí nos próximos anos? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque hoje a gente está tendo um boom de publicações sobre essa temática que estão trazendo novos esclareceres em relação ao uso dessa droga, tá? Por exemplo, em indivíduos que têm acometimento clínico, que estão debilitados, como, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica. Anteriormente tinha indivíduos com AIDS ou indivíduos com diversas condições clínicas distintas que acabam ficando debilitados, e hoje a gente tem estudos que demonstram uma melhora clínica em termos funcionais a esses indivíduos quando eles utilizam a droga. E em relação, eu falei muito durante essa entrevista da segurança a longo prazo. Hoje, novembro de 2021, a gente não tem uma publicação que garante segurança a longo prazo. Porém, está sendo conduzido um grande estudo em relação a isso, e que nos próximos anos talvez esse estudo consiga comprovar segurança ou falta da segurança a longo prazo e bater o martelo de fato se essa droga vai ser segura ou não. Esse estudo ele chama Traverse Trial. Ele está sendo conduzido nos Estados Unidos e República Dominicana, na qual mais de 6 mil homens estão utilizando testosterona, em paralelo ao grupo que também está utilizando o placebo, para comparar se a testosterona vai ser diferente do placebo. E esses indivíduos eles vão utilizar a droga por 5 anos. Então, em 2022, no próximo ano, esse estudo ele tem o prazo de ser finalizado, e consequentemente talvez em 2023 saia a publicação desse estudo mostrando que de fato ele vai ser seguro ou não. E aí, se for seguro, é óbvio que a comunidade médica vai, de certa forma, abrir mais o leque de opções, vai utilizar isso de uma forma mais segura. Isso, de certa forma, vai trazer inúmeros benefícios, porque a gente tem pacientes que necessitam da utilização, e a gente saber que isso pode ser seguro traz um certo alívio para quem prescreve a droga, ou para quem utiliza a droga também, para não ficar naquela suspeita de que pode ser seguro ou não. Isso é muito importante. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que esteve sintonizado aqui conosco, e obrigado ao nosso convidado, Hugo Falquete Soares, por essa contribuição em abordar esse tema tão importante. Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Eu agradeço ao Edésio novamente pelo convite de estar aqui mais uma vez falando sobre um tema que eu acho de extrema relevância. Agradeço a equipe da Rádio FMZ, e é justamente isso, a gente sempre tem que ter um pé atrás da utilização dessa droga, saber se a gente realmente atende aos critérios clínicos
para estar utilizando a droga de uma certa forma segura e sempre ter um pouco de pé no chão, ter um pé atrás em relação ao que a gente vê vinculado nas mídias sociais, porque muitas vezes as informações elas estão em dissonância do que é produzido na comunidade médica, do que é produzido por evidências científicas. E quando a gente tem a possibilidade de buscar sempre orientação de um profissional e buscar sempre segundas opiniões de todos os profissionais, é muito importante que a gente tenha segurança plena de que essas drogas são indicadas ao caso seu, ao caso que você precisa. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.